A verdade oficial, uma construção sólida, inabalável, que nos guia, nos conforta, nos define. Mas e se essa solidez for apenas uma ilusão cuidadosamente orquestrada? E se a clareza que buscamos for, na verdade, um véu que esconde as engrenagens do poder? Michael Foucault nos convida a despir essa verdade, a questionar suas fundações e a enxergar os bastidores. Ele nos ensina que a verdade não é algo a ser descoberto, mas algo a ser produzido, um efeito de poder. Lembre-se da famosa proclamação de Nietzsche sobre a morte de Deus. Não se trata de um ateísmo triunfal, mas da constatação de que não há mais um fundamento último, transcendente para a moral ou para a verdade. Essa ausência nos joga de volta para nós mesmos, para as estruturas humanas que, em sua fragilidade e interesse, criam o que chamamos de verdades. A verdade oficial, portanto, não emana de um céu, mas das relações de força que a moldam. É por isso que precisamos desconfiar das narrativas dominantes, da linguagem que nos é imposta, dos discursos que nos condicionam a aceitar sem questionar. A liberdade intelectual genuína não reside em encontrar a verdade absoluta, um tesouro escondido sob o tapete. Ela reside, sim, em entender o intrincado processo de fabricação das verdades, em reconhecer que o que nos é apresentado como fato incontestável é, muitas vezes, um produto de escolhas, de interesses, de poder. Nesta jornada, apresentaremos 5 ferramentas, 5 técnicas Foucaultianas para desmantelar essas verdades oficiais. Ferramentas que nos permitirão enxergar além da superfície, que nos darão uma visão crítica e mais autêntica da realidade que nos cerca e, mais importante, de nós mesmos. Este é um convite para uma desconstrução profunda, onde a dúvida não é um sinal de fraqueza, mas a chave mestra para a nossa autonomia intelectual e para a resistência a qualquer forma de manipulação. A primeira ferramenta que Foucault nos oferece é a arqueologia. Imagine um arqueólogo não escavando ruínas antigas, mas as próprias camadas do que consideramos realidade. Ele não busca uma verdade original e pura, mas investiga as condições históricas, os discursos específicos que permitiram que certas ideias, certos saberes, certas formas de poder emergissem como verdade. Ele nos mostra que nossas verdades não são eternas, imutáveis, mas sim efeitos de um tempo, de um lugar, de relações de força. Isso nos liberta da ilusão de uma ordem natural que muitas vezes nos oprime. A genealogia do poder é a essência dessa escavação. Foucault rastreia a origem de conceitos que hoje parecem óbvios: a loucura, a sexualidade, a disciplina. Ele revela como esses conceitos não surgiram do nada, mas foram moldados por relações de poder, por discursos que definiram o que era normal e o que era desviante. Pense na verdade sobre a produtividade no trabalho moderno. Não é uma verdade universal, mas um discurso moldado pela eficiência, pela meritocracia, que muitas vezes ignora a exploração e as condições reais de quem trabalha. O poder, Foucault nos lembra, não é apenas aquele que proíbe, é também aquele que produz. Ele cria sujeitos, cria realidades. Acreditar que a verdade oficial é neutra é cair na armadilha. A resistência, então, não é apenas dizer não, mas criar outras formas de verdade, outras narrativas. A genealogia nos permite desnaturalizar o presente. Ela nos liberta da tirania implícita das verdades que nos foram impostas, abrindo espaço para outras possibilidades, outras formas de ser e de pensar. Qual verdade oficial você sente que te oprime? Compartilhe nos comentários e vamos desvendá-la juntos com as próximas técnicas de Foucault. Foucault nos apresenta a ideia revolucionária de dispositivo. Pense nele como uma máquina complexa, um arranjo heterogêneo de saberes, poderes, instituições e práticas. Tudo isso se articula para produzir efeitos de verdade. A verdade, portanto, não é algo que encontramos escondido em algum lugar, esperando para ser revelado. Ela é fabricada, construída dentro desses dispositivos. Nossa segunda técnica é, então, a análise desses dispositivos. Precisamos aprender a identificar seus componentes, os discursos que circulam, as leis que nos regem, as normas que internalizamos, as tecnologias que usamos. Como todos esses elementos colaboram para produzir uma determinada verdade? Pensemos, por exemplo, no dispositivo da saúde mental. Ele define o que é considerado normal e o que é patológico, mas, em muitos casos, serve como um poderoso instrumento de controle social, silenciando o que foge à norma. O poder disciplinar, através desses dispositivos, nos molda de dentro para fora. Somos levados a internalizar as normas, os valores, os modos de ser que eles promovem. A escolha que acreditamos fazer livremente é, muitas vezes, uma ilusão, pois nossas opções já foram pré-determinadas pelos dispositivos que habitamos desde o nascimento. Ao desconstruirmos um dispositivo, ao expormos as relações de poder que o sustentam, ganhamos autonomia, ganhamos a capacidade de resistir à sua influência, de questionar suas verdades e, quem sabe,
de propor alternativas. Qual dispositivo de verdade em sua vida você sente que te limita, seja na educação, na mídia, na família? Como ele opera para moldar o que você pensa e sente? Compartilhe sua análise e vamos discutir as próximas ferramentas que Foucault nos oferece. Existe uma tese central em Foucault que precisamos compreender profundamente: a inseparabilidade entre saber e poder. Não há saber neutro. Todo conhecimento, toda informação que produzimos e aceitamos está profundamente imbricado em relações de poder. E, de forma recíproca, o poder se legitima, se fortalece, através do saber que ele mesmo produz e dissemina. A verdade oficial é um exemplo claro dessa simbiose. Nossa terceira técnica é, portanto, a desconstrução do que chamamos de saber especialista. Precisamos questionar a autoridade inquestionável que concedemos a certos indivíduos ou instituições que parecem de ter o monopólio da produção de saber. Pense em como certos conhecimentos científicos ou médicos podem ser instrumentalizados para justificar políticas que excluem, que oprimem ou que simplesmente servem a interesses específicos. A verdade oficial, quando se apresenta como conhecimento objetivo e universal, esconde esses interesses. É crucial reconhecer as condições históricas, os interesses que moldam esse saber, o que Foucault chama de saber-fazer, a experiência vivida, o conhecimento prático e situado é tão fundamental quanto o poder saber, o conhecimento institucionalizado e legitimado. Ao questionarmos quem tem o direito de dizer a verdade, quem se beneficia dessa verdade e em nome de que ela é dita, abrimos caminho para outras formas de conhecimento, para outras perspectivas e, fundamentalmente, para a crítica das estruturas de poder que sustentam as verdades dominantes. Em qual área da sua vida você percebe que o saber especialista pode estar, na verdade, mascarando relações de poder? Compartilhe sua reflexão conosco e vamos fortalecer essa crítica coletiva. Foucault nos fala do corpo dócil. É o corpo treinado, disciplinado, submetido às normas, às exigências do poder. Um corpo que se torna um receptáculo passivo das verdades que lhe são impostas. E, intrinsecamente ligado a isso, surge o conceito de biopolítica. O poder exercido não sobre a vida individual de forma pontual, mas sobre a vida em massa, sobre a população como um todo. Nossa quarta técnica é a análise das tecnologias de poder que operam sobre nossos corpos. Como os regimes de verdade moldam nossos corpos, nossos comportamentos, nossos desejos mais íntimos. Olhemos para a busca incessante pela perfeição física, tão propagada pela mídia e pela indústria da beleza. Essa busca cria um corpo ideal, mas, por consequência, também cria corpos falhos, corpos anormais, corpos que precisam ser corrigidos, normalizados. Vivemos uma transição do antigo poder soberano, aquele que podia matar, para um poder biopolítico, um poder que não visa apenas a morte, mas, primeiramente, a gestão da vida. Um poder que faz viver, sim, mas que também controla, que otimiza a vida de acordo com interesses específicos. A verdade sobre saúde, alimentação, exercício, sexualidade, tudo isso é utilizado para gerenciar populações, para torná-las mais produtivas, mais controláveis. Reconhecer como nossos corpos são moldados por esses discursos de verdade é o primeiro e crucial passo para nos tornarmos corpos rebeldes. Corpos capazes de resistir à normalização, de questionar as imposições e de afirmar, com autenticidade, nossa própria vitalidade. De que forma o discurso oficial sobre saúde, estética ou bem-estar tem moldado seu corpo e suas escolhas? Como você pode começar a reivindicar um corpo mais autêntico, menos submetido a essas verdades impostas? Compartilhe suas descobertas conosco. A ética, para Foucault, não se resume a um conjunto de regras morais a serem seguidas cegamente. É, antes de tudo, uma prática de liberdade. É o governo de si mesmo, um trabalho contínuo de problematização de nossas próprias verdades, de nossos desejos e de nossas ações. É a arte de se tornar quem se é, não por natureza, mas por escolha e esforço. Nossa quinta e última técnica é a prática de si. Como podemos utilizar o que aprendemos sobre o poder e a verdade para nos tornarmos sujeitos mais autônomos, mais críticos? A chave está em cultivar uma atitude de constante autoquestionamento, em não aceitar as verdades prontas, as narrativas dominantes sem antes passá-las pelo crivo da nossa própria razão e experiência. Trata-se de criar novas formas de ser, de pensar e de existir. Essa ética é, intrinsecamente, um ato de resistência. Resistência à verdade oficial que nos limita, aos discursos que tentam nos confinar em caixas pré-determinadas. A busca por uma subjetividade autêntica não é a descoberta de algo que já está lá, mas um trabalho contínuo de autotransformação. É o cuidado de si em sua forma mais ladaca, indissociável da crítica social. A verdadeira liberdade intelectual, portanto, não reside em encontrar a verdade absoluta, mas em dominar a arte de questionar, em desconfiar das verdades impostas e em construir ativamente nossa própria maneira de existir no mundo. Qual prática
prática de se você pode começar a aplicar hoje para resistir a uma verdade oficial que te limita. Qual pequeno ato de autoconsciência ou de questionamento você pode iniciar? Compartilhe sua intenção e inspire outros a essa jornada ética de autotransformação. Recapitulamos juntos as 5 técnicas fundamentais que Michael Foucault nos legou para questionar a verdade oficial. Vimos a genealogia, que nos permite escavar as origens históricas e as relações de poder por trás de nossas verdades. Exploramos a análise dos dispositivos, essas complexas articulações de saber e poder que moldam nossa realidade. Desconstruímos o saber especialista, questionando a autoridade inquestionável e reconhecendo os interesses que a sustentam. Analisamos as tecnologias de poder sobre o corpo, entendendo como nossos corpos são moldados por discursos de verdade. E, finalmente, abraçamos a prática de si, o governo de si mesmo, como uma ética de resistência e autonomia. Pensemos na metáfora junguiana da sombra. Muitas vezes, as verdades oficiais que aceitamos sem questionar são projeções de nossas próprias sombras, de nossos medos mais profundos e de nossas inseguranças. Confrontar essas verdades impostas é um passo essencial em nosso processo de individuação, em nossa jornada para nos tornarmos inteiros. É crucial que essas ferramentas não permaneçam apenas em um exercício acadêmico. Elas devem ser integradas ao nosso cotidiano, como uma postura ética e política diante do mundo. A dúvida que tantas vezes tememos é, na verdade, nossa mais poderosa arma contra a manipulação e a conformidade. Abraçar a dúvida não é um sinal de fraqueza, mas um ato de coragem intelectual. Que esta jornada de questionamento não termine aqui, que você continue a buscar a autonomia intelectual, a construir uma vida mais alinhada com a sua própria verdade, uma verdade que você mesmo forjou e não uma que lhe foi imposta. A liberdade começa na dúvida. Insira o pensamento crítico em seu dia a dia. E se você acredita que essa mensagem pode ressoar com alguém que precisa desconfiar da verdade oficial, compartilhe este vídeo. Continue questionando, continue resistindo, continue sendo